Então, o que nós vamos ver agora aqui é quem é que escolhe ou escolheu primeiro. O homem a Deus ou Deus ao homem? A doutrina da iniciativa de Deus prova, juntamente com a doutrina da depravação total, que a entrada na graça para a salvação é uma obra começada e acabada em Cristo, segundo a vontade do Pai. Até o Senhor Jesus reconheceu que nenhuma vontade dele era feita em si mesmo, mas através do Pai, quando ele diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como está lá em João 5,30. Então, por que razão aqueles que o seguem dizem que podem fazer alguma coisa em si mesmos? A salvação de Deus consiste numa obra gloriosa para uma herança eterna, preparada desde a fundação do mundo. Portanto, se está preparada desde a fundação do mundo, não depende das nossas decisões. Ela está preparada desde a fundação do mundo para isso. E preparada de uma forma eficaz, soberana. Não é? Então essa obra está preparada para aqueles que Deus separou do mundo, como nós vemos lá em Mateus 25:34 dizer, não é? Benditos vós, não é, do meu Pai, vêm, entrem e possuam esse reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, nós vamos possuir esse reino porque Deus nos elegeu para tal. Nós somos separados do mundo não por uma escolha feita particularmente por nós, mas feita pelo próprio Senhor a nosso favor. E por isso é que o Senhor Jesus vai em João 15:16-19 e diz com todas as letras: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e eu vos nomeei para que vocês vades e deis fruto. Então, se nós podemos fazer boas escolhas, dar frutos espirituais, fazer alguma coisa de bom, de verdadeiramente bom, espiritualmente falando, é porque o Senhor Jesus nos escolheu a nós, e não nós o escolhemos a Ele. E o Senhor Jesus aqui diz estas palavras com a mente do Pai nele, porque nós fomos escolhidos, elegidos também pelo Pai e pelo Espírito. É uma obra completa e trinitária. Se há alguém, então, que tem uma noção errada da ordem, não é? Do que é que vem primeiro, se a sua decisão é voluntária realmente em si, basta ouvir esta declaração do Senhor Jesus: não me escolhestes vós a mim, eu vos escolhi a vós. Portanto, se nós queremos que o Senhor Jesus não mentiu, porque eu às vezes, pessoas que negam a eleição, é como se eu estivesse a ouvir elas diante do Senhor Jesus, o Senhor Jesus a dizer isto: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e as pessoas: não, Jesus, não, eu é que te escolhi a ti, e o Senhor Jesus a dizer: não, fui eu que vos escolhi a vós, não, Jesus, fui eu que te escolhi a ti, e o Senhor Jesus: não, fui eu que vos escolhi a vocês, não, fui eu que te escolhi a ti. E o Senhor Jesus, a dada altura, a dizer assim: mas o que é que está a passar com estas pessoas? É literalmente o que eu sinto. Quando eu estou a ouvir estas pessoas, eu quase que estou a imaginar uma situação delas diante do Senhor Jesus e elas a combaterem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus a dizer: fui eu que vos escolhi a vocês, e elas: não, fui eu fiz essa escolha. Estou a pensar assim: meu Deus do céu, como é que as pessoas não entendem? Se isto está na Bíblia, a Bíblia destas pessoas, o que é que elas fizeram? Apagaram estes versículos, colaram um autocolante em cima, puseram uma cruz a vermelho para dizer: passa, salta à frente, não vamos falar sobre isto, porque eu não entendo. Então, até o nosso amor a Deus vem primeiro do amor de Deus direcionado a nós. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Está lá em 1 João 4,19. O Senhor Jesus, em João 15, quando Ele diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Depois, no versículo 19, Ele diz: antes eu vos escolhi do mundo. Eu vos escolhi do mundo. Vocês estavam no mundo e eu fui escolhi-vos do mundo. Não foram vocês que estavam no mundo e vieram até mim. Então, a primeira grande verdade em relação à salvação é que não vem de os homens escolherem a Deus para serem salvos, mas de Deus escolher homens para salvar. Ele nos escolheu. E por isso, Romanos 9,16 diz: não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que se compadece. Então, quando o Senhor Jesus diz: eu os escolhi, nós agora vamos falar dos eleitos como escolhidos, porque eleitos são escolhidos. E então, a salvação não depende da escolha do homem, depende da escolha de Deus dirigida ao homem. Então não depende do homem querer,
ou correr atrás dela por meio de decisões, como Romanos 9 deixa bem claro. Portanto, é Deus, é a compaixão de Deus de eleger pessoas particulares, escolhendo-os de uma humanidade caída e morta, ainda antes sequer de haver uma humanidade para escolher. O Evangelho que nós pregamos, portanto, não é para o forte que pode muito, ou para o fraco que pode pouco. É para o morto que não pode nada. É assim que se prega o Evangelho, mostrando às pessoas que elas não podem nada, que elas estão mortas. Se alguém está a pregar o Evangelho e não mostra a depravação total, não mostra a condição em que aquele homem que está a ouvir o Evangelho está, essa pessoa está a falhar redondamente no Evangelho. Porque é que as pessoas deveriam tomar o Evangelho como uma boa notícia se eles acham que não estão numa má situação? A boa notícia vem encontrar-se com a má circunstância. Se a pessoa acha que está numa boa circunstância diante de Deus, então o Evangelho não é propriamente uma boa notícia. Ela acha que está ótima com Deus. Nem sequer vai dizer que tem motivos para se arrepender. Eu já evangelizei uma pessoa, minha amiga, que me disse, com toda a cara de pau, assim: eu não tenho nada a que me arrepender, porque tudo aquilo que eu sou hoje é fruto de todas as decisões que eu tomei no passado. Portanto, todas as decisões que eu tomei, todas as coisas que eu fiz, contribuíram para ser quem eu sou hoje. Portanto, eu não tenho nada a que me arrepender. Vejam bem como é que a mente pervertida pelo diabo faz as coisas. É claro que depois eu encurralei-o completamente usando contra-argumentos, e ele depois lá ficou entalado, lá tentou fazer pirueta à volta da sua afirmação, mas a verdade é que aquele espírito dele é o espírito de uma pessoa que não quer, e eu estava-lhe a falar da miséria, humana, e mesmo assim ele estava a rejeitar completamente a ideia da miséria humana. Agora imagine-se aquelas pessoas que evangelizam e não falam sobre a miséria da depravação total em que os homens se encontram. Qual é a postura desses homens então em relação a Deus? Esses homens nunca se negam a si mesmos. E, portanto, não podem tomar a cruz, não podem fazer dessa negação uma cruz e seguir ao Senhor Jesus, como é óbvio. Então, vamos falar dos eleitos como escolhidos. O morto não pode fazer nada, correto? Incluindo fazer escolhas. A Bíblia revela os eleitos como escolhidos de Deus, que são separados para as boas escolhas, as boas obras, e não que foram separados por causa delas. Alguns exemplos bastam para que se torne evidente, não é, que nós somos os escolhidos de Deus. E em Romanos 8:33 diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não são eles que se justificam com boas decisões. João 13:18 diz: eu não falo de todos vós, o Senhor Jesus. E ele diz assim: eu bem sei os que tenho escolhido. Ele não diz assim: eu não falo de todos vós porque eu bem sei os que me têm escolhido a mim. Não é assim que ele diz. Eu não falo de todos vós porque eu bem sei os que tenho escolhido. E em Tiago 2,5 diz: porventura não escolheu Deus aos pobres, ou seja, os miseráveis, não é pobres no sentido de pobre financeiro, aos miseráveis deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Porque os pobres financeiros podem ser ricos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Mas aqui aos pobres, está a falar dos pobres em todos os sentidos, dos miseráveis, que são pobres na carteira, são pobres na mente, são pobres no coração, não é? São pobres nas obras, são pobres no mérito, no préstimo. Portanto, foi esses que Deus escolheu para serem ricos na fé e herdeiros do reino. Não é? Como nós vimos em Mateus 25, não é? Essa promessa do reino messiânico, nós entrarmos, vinde benditos do meu Pai, e entrar nesse reino. Portanto, se nós somos ricos na fé, herdando o reino prometido, é por causa dessa escolha de Deus a nosso favor, e não da nossa escolha perante Deus. Então, também vem da promessa dele, como diz, do reino que prometeu. Também vem dessa promessa dele em aliança para conosco. Por que razão nós, então,
concebemos a realidade de um Deus todo-poderoso, de uma majestade que reina com domínio sempre eterno, em poder e glória, sem precisar do homem para nada, e depois olhamos para a obra da cruz e achamos que ela precisava de uma decisão humana nossa para produzir salvação em nós. A salvação é produzida em nós por causa da eleição e por causa do Espírito de Deus que nos motiva, impulsiona à boa escolha, à boa decisão. Porque se precisasse da nossa decisão, então a obra tinha sido consumada pelo Senhor Jesus, como ele afirmou em João 19:30, Tetelestai, está consumado. Foi consumado, foi finalizado. A palavra consumado aqui foi terminado. Tudo o que dizia respeito a esta obra foi feito e nada ficou para fazer. Portanto, a decisão do ser humano não ficou de fora para terminar a obra na minha vida ou na sua vida. E estava consumado porquê? Porque a eleição assim o determina. Nós nunca poderíamos falar biblicamente e em coerência da soberania de Deus como um poder dominante, sendo que a salvação estaria sempre pendente segundo uma decisão humana. Então, vamos falar aqui sobre a soberania de Deus. Muita gente também tem má doutrina em relação a isto e não entendem como é que funciona a doutrina da soberania. Então, Deus é soberano porque Ele está em controlo até sobre o descontrole do homem. Ele está no controle de todas as coisas. A sua vontade é preeminente, como nós vimos há bocadinho a palavra preeminência. Então, assim como Jesus tem a preeminência, Ele tem todo o mérito em todas as decisões boas, espirituais. Todas as más decisões, claro, o mérito é dos homens. Sempre que o homem toma uma má decisão, o mérito é dele. Sempre que ele toma uma boa decisão, o mérito é dele. Entendem? E então, é dele, de Deus. Esta soberania de Deus está em controle sobre esse descontrole do homem, porque é necessário que a liberdade da escolha dos homens em si mesmos se prove a origem de tudo aquilo que é maligno. Afinal, longe da luz existe o quê? As trevas, porque a luz dissipa a escuridão. E em João 3, de 20 a 21, o Senhor Jesus diz assim, porque todo aquele que faz mal, não é? Faz o mal, odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, nós não temos medo de assumir, nós estamos debaixo da luz, não é? Nós não temos medo de assumir que as nossas obras são feitas em Deus. As nossas decisões são feitas em Deus, não são feitas em nós mesmos. Nós estamos muito confortáveis em tirar todo o mérito de nós e pôr o mérito somente em Deus, em Cristo. Se há pessoas que querem roubar um bocadinho da glória de Deus para porem a glória nas suas decisões, pois aí o problema é deles. O Senhor Jesus também disse sabiamente em João 11, de 9 a 10, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Sem a luz, que é Jesus, todos os homens tropeçam. Então, sempre que uma pessoa está a tropeçar na verdade bíblica, é porque não há luz nessa declaração de verdade. Não é? E por isso é que ele está a tropeçar e está a meter os pés pelas mãos. E é por isso é que é muito fácil nós encurralarmos estes falsos mestres, estes falsos pastores, pessoas que têm má doutrina, e por isso é que eles depois, a seguir, o que é que eles fazem? Fogem com o rabo entre as pernas e nunca mais voltam, porque eles não gostam da luz, não gostam de que as suas obras sejam reprovadas, que o seu conhecimento seja reprovado, as suas opiniões, os seus achismos sejam confrontados e reprovados. Por isso é que estas pessoas, assim que são confrontadas uma, duas vezes, eles fogem, porque eles odeiam a luz e não querem vir para a luz. Há uma profecia de Isaías acerca do Senhor Jesus como a luz que tira as pessoas da sombra da morte. E em Isaías 9:2 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então, a luz do Senhor Jesus
ou seja, essa verdade, toda a verdade de Deus e a luz da verdade é que tira os homens dessa sombra da morte, desse vale da sombra da morte, não é? Dessa morte espiritual, dessas trevas que de alguma forma tomaram conta da mente. Então, a salvação é obra dessa soberania de Deus posta em ação pelo Senhor Jesus. Em Jonas 2,9 nós lemos: do Senhor vem a salvação. E em Salmos 3,8 a dizer: a salvação vem do Senhor. E nós, sempre que vemos a palavra salvação aqui, é a palavra Yeshua, que é o próprio Senhor Jesus. Eu já falei disso há pouco. Portanto, a salvação está nele, totalmente nele, em tudo aquilo que ele fez. Então, essa soberania de Deus em Jesus fala do quê? Fala de autoridade, fala de domínio, poderio, fala de senhorio, fala de hegemonia, fala de superioridade, supremacia, fala de primazia, predominância, preeminência, preponderância, prevalência, que são tudo expressões que querem dizer o quê? Que Deus está primeiro em tudo. Em tudo. Tudo. Ele está primeiro. Até na escolha. Foi Ele que nos escolheu a nós e não fomos nós que o escolhemos a Ele. Quando alguém quiser saber o verdadeiro significado de soberania, ele olha para a Bíblia e ele vê a soberania de Deus nas passagens. Porque quando nós vemos Deus a falar de eu fiz isto, eu farei, eu salvei, nós vemos que está presente esse tom soberano, esse tom de autoridade, não é? Que revela essa majestade. Ele domina, Ele manda, Ele reina. Então, quando as pessoas entendem esse verdadeiro significado da soberania, eles também, automaticamente, deixam de acreditar que é a sua decisão que tem mérito, ou seja, que essa decisão pode ser exaltada na relevância de quem faz e não na relevância de quem soberanamente a impulsiona. Então a graça para a salvação vem soberanamente antes da escolha humana aos eleitos ser dada, não é? Ou vem indiscriminadamente dada a todos os homens para eles em si mesmos fazerem uma escolha. Então a graça vem antes da escolha ou a graça vem depois da escolha? Isto é que as pessoas que negam a eleição têm que responder. E aqui o que nós vemos é, se a escolha vem antes da graça, então é o homem morto que decide ter vida e o mérito está na escolha. Se vem depois da graça, então a escolha, ainda que aparentemente livre e voluntária, é resultado dessa soberania de Deus, da graça. Não é? Se olharmos para a escolha humana, porque, ou seja, como uma obra, porque na realidade a escolha humana é uma obra, note-se o que é que o apóstolo Paulo diz em Romanos 11:6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Eu vou aqui trocar a palavra obra pela palavra decisão, para vocês verem o que é que realmente está aqui a ser dito. Mas se é pela graça, já não é pela decisão. De outra maneira, a graça já não é graça. Correto? Se é o homem que toma a decisão, então não é a graça que tem mérito aqui. É a decisão que tem mérito. Se, porém, é pela decisão, é pela obra, já não é mais graça. De outra maneira, a decisão já não é decisão. De outra maneira, a obra já não é obra. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se o homem toma uma decisão, não é, mas é da graça, não é da decisão, então, quando o homem toma a decisão em si já não é uma decisão, porque a graça está por trás da decisão. Então, sempre é graça. Entendem? Isto é tão claro. Se há pessoas que não entendem estas coisas ao ler estes versículos, então elas têm mesmo uma grande dificuldade a entender a mente de Deus, porque isto é tão óbvio. Eu nem precisava de explicar nada destas coisas, porque isto é realmente muito óbvio. Muito óbvio. Então o que é que acontece? É que o problema com estas doutrinas sempre parece partir da ideia de as pessoas não aceitarem que Deus tenha poder para se interpor, não é, sobre as suas próprias vontades, que eles chamam de liberdade.
A nossa liberdade é condicional e está condicionada à vontade de Deus, independentemente das pessoas gostarem disso ou não. E eu vou falar aqui sobre esta liberdade condicional. Eu há muito tempo atrás vi um vídeo do Parlamento americano. Eu estava a mudar umas leis e nesse Parlamento estava um homem que disse que nós somos todos livres. Nós somos todos livres e temos liberdade sobre nós mesmos, não é? Para decidirmos o que é que nós queremos fazer com a nossa vida, com o nosso corpo. E ele estava a falar, nós somos verdadeiramente livres, não é? E podemos decidir tudo aquilo que quisermos. E um juiz do Supremo Tribunal estava lá e ele interrompeu e disse assim, olha, não, os homens não são livres. Não há aqui ninguém que seja verdadeiramente livre. E todas as pessoas ficaram assim um bocado chocadas com aquela situação, tipo, o quê? Não somos livres? Mas o que é que esta homem está a dizer? E passado alguns silêncios de algum desconforto, não é? Das pessoas olharem umas para as outras, o juiz continua a falar e diz assim, a vossa liberdade e a minha liberdade é condicional. Nós temos uma liberdade condicional debaixo de condições. Quais são as condições? Nós vivemos numa sociedade que estipula ordem, regras, mandamentos, não é? Ou seja, coisas que nós temos que fazer, somos obrigados a fazer. E essa ordem visa limitar a nossa liberdade. Então a nossa liberdade é limitada e ela é condicional. Se nós estivermos a viver em sociedade debaixo dessas regras, por exemplo, uma regra que diz eu não posso roubar. Se eu decidir entrar numa loja ou entrar num banco e se decidir assaltar aquela loja, roubar o dinheiro deles, roubar produtos lá e sair pela porta fora, se eu fosse verdadeiramente livre, eu podia fazer isso e sair pela porta e ninguém podia fazer absolutamente nada. Mas isso é a realidade. Não. Eu estou livre. Entro dentro de uma loja livremente. Chego ali, roubo uma coisa. Quando chego à porta, toca o alarme, pisca, vem o guarda, agarra-me e lançam-me, chamam a polícia e lançam-me numa cela. Correto? E onde é que está a minha liberdade? A minha liberdade foi retirada. Eu vou ser julgado e depois vou ser provado culpado e vou ser lançado numa cela. Então essa minha liberdade é revogada. Porquê? Porque eu não obedeci às ordens em sociedade, às regras pela qual a minha liberdade está condicionada. Portanto, nós quando estamos a viver em sociedade, nós estamos a viver debaixo de um conjunto de regras que condicionam ou limitam a nossa liberdade. Então nós não somos verdadeiramente livres. Isto aponta para quê? Isto aponta para a realidade de Deus, porque Deus é que passou regras aos homens em primeiro lugar. Deus passou mandamentos, Deus passou ordenanças para nós cumprirmos. A nossa liberdade diante de Deus está condicionada a essas regras. Se nós estamos a viver contra a liberdade, contra as regras, a ordem que Deus estipulou, o que é que está prestes a acontecer? A nossa liberdade ser revogada e nós sermos lançados numa cela para todo o sempre. O inferno é essa prisão eterna para todos os homens que estão contra esses mandamentos, essas ordenanças, essa ordem que Deus estipulou. Se nós não estamos contra os tribunais, as forças da autoridade, os juízes da terra, de exercerem a ordem, condenando as pessoas que fazem coisas contra a ordem, por que razão nós estaríamos contra essa mesma autoridade em Deus, que é maior do que os homens? Portanto, Ele tem o mesmo poder para determinar regras em sociedade, dar-nos mandamentos e fazer-nos cumprir essa ordem, para que a nossa liberdade possa estar em vigor. Adão e Eva, eles tinham liberdade, mas o que aconteceu com a liberdade deles? Eles estavam dentro do Jardim do Éden, decidiram ir contra a ordem. Eles puderam determinar as consequências dessa decisão? Eles puderam permanecer no Jardim do Éden? Não. Eles foram tirados do Jardim do Éden, que era a verdadeira liberdade, e foram lançados fora, num mundo maldito, que é a prisão. Nós agora estamos nesta prisão. Este mundo, neste momento, é uma prisão. Porque a nossa liberdade foi tirada. Não é? E nós agora estamos a colher os frutos desse livre-arbítrio que nos foi tirado. Mas ainda temos alguma liberdade aqui, porque esta prisão é uma prisão diferente do que é a prisão do inferno. Portanto, aqui nós ainda temos algumas liberdades em consciência para agir debaixo dessa autoridade de Deus. Mas se estivermos contra,
nós sabemos que em breve toda a nossa liberdade, até o resto dessa nossa liberdade que nós ainda temos, o livre-arbítrio, a liberdade sem pecado foi-nos tirada, nós agora temos alguma liberdade em pecado, mas a nossa liberdade em pecado é sempre para produzir pecado. Não é? Mas ainda temos uma liberdade de consciência, mas se continuarmos a viver diante de Deus totalmente contra as ordens que Deus dá, então até esta liberdade vai ser totalmente tirada e nós vamos para o inferno. E é esta a lição que a Bíblia nos dá, que nós estamos debaixo de uma liberdade condicional. Está condicionada à vontade de Deus. As pessoas, se não gostam disso, o problema é delas. A Bíblia apresenta vários exemplos de liberdade humana segundo vontades rebeldes e a vontade de Deus agindo em contraste. Muitas vezes parece que a vontade do homem tem poder para contrariar ou para mudar a vontade de Deus, mas os contextos sempre apontam para a relação direta de como Deus exerce a sua vontade soberana até na vontade dos homens que lhe é contrária. Deus faz isto sem interferir com a consciência humana livre, de tal forma que o homem se sinta sempre totalmente livre, embora não sendo, não é? E por isso também inteiramente responsável por suas próprias decisões em livre consciência. Por exemplo, na palavra de Deus diz que Deus não se pode arrepender, nem a sua vontade pode ser contrariada ou combatida. Está em Números 23, 19, 1 Samuel 15, 29, Ezequiel 24, 14, Isaías 43, 13 e Jó 23, 13. Mas é igualmente evidente, em inúmeras passagens bíblicas também, que as pessoas vão contra a vontade de Deus. E em algumas situações até diz que Deus se arrependeu. Então, mas a Bíblia está em contradição? Nós vamos ver aqui, por exemplo, dois exemplos. Vamos ver o homem contra a vontade de Deus. Por exemplo, Faraó. Em Êxodo 7, nós vemos que Faraó não deixava o povo judeu sair do Egito. Moisés foi lá e disse, Deus mandou dizer para tu libertares o povo. E Faraó disse, não, liberto, eu sou Faraó, quem manda aqui sou eu sou a personificação das divindades egípcias, do poder divino dos deuses, eu estou aqui na terra e tenho todo o poder, portanto eu digo, não vão embora, são meus. E Moisés disse, ok, tudo bem, foi falar outra vez com Deus. Não, mas nós vemos então que Faraó estava contra a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o povo fosse liberto e Moisés e Faraó não queria libertar. Depois nós vemos, por exemplo, Saul. Em 1 Samuel 15 a 19, Saul, Deus deu uma ordem a Samuel, para Samuel dizer a Saul, para ir e matar, não é, os amalequitas, dizimar o povo dos amalequitas e destruir tudo, porque eles estavam contra o Deus de Israel, tinham feito mal à nação de Israel e Deus tinha prometido vingança contra esse povo. Portanto, Deus queria vingar-se deles. Era um decreto de Deus, era uma vontade de Deus que assim fosse. Mas, no entanto, Saul foi e contrariou a vontade de Deus. Poupou o rei dos amalequitas e ainda poupou ovelhas e vacas. E não era essa a vontade de Deus. Então, vemos que é possível contrariar a vontade de Deus, embora tenhamos citado aqui passagens, não é, que mostram que a vontade de Deus não pode ser combatida, não é, ou contrariada, mas aqui foi. Agora vamos ver o contexto. Vemos ainda que, em alguns momentos até, a vontade de Deus mudou por causa da intervenção humana e Deus parece ter voltado atrás. Não é? Por exemplo, Jonas 3, de 4 a 10, Jonas e os ninivitas, Deus deu uma ordem a Jonas para dizer a Nínive, aquela cidade que em 40 dias aquela cidade ia ser destruída, e nós vemos que depois dessa mensagem os homens arrependeram-se daquilo que estavam a fazer, mudaram e Deus também se arrependeu, não é? E Deus disse, não, eu não vou então destruir mais a cidade de Nínive nem os ninivitas. Nós vemos, por exemplo, com Ezequias, que estava para morrer, em 2 de Reis 21, Deus a dizer, prepara-te que vais morrer e não vais viver, vais morrer. Portanto, essa era a vontade de Deus, que Ezequias morresse e não vivesse. Mas depois, em 2 de Reis 20, de 5 a 6, nós vemos que, por causa da oração de Ezequias, Deus decide compadecer-se de Ezequias, poupar a sua vida e ainda lhe dá mais 15 anos de vida. Então aqui nós vemos também que decisões humanas, de alguma forma, mudaram a vontade de Deus, ou contrariaram para Deus mudar a sua forma de agir para com os homens. O que tudo isto quer dizer?
Eu ainda vou dar aqui um bom exemplo ainda, é quando Deus se vira contra o povo no Êxodo, porque o povo estava em rebelião, estava em idolatria, estava em pecado, e Deus queria punir aquele povo. E Moisés mete-se no caminho, não é? E o Senhor diz assim: deixa-me, para que o meu furor se acenda contra o povo e o consuma. E Moisés, não é, intercede para mudar a decisão de Deus ali. E quando Moisés se põe à frente e intercede, nós lemos depois em Êxodo 32, não é? É de 9 a 14 esta passagem inteira, Deus a dizer assim: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Mas o que é que nós vemos aqui nesta passagem? Mais tarde, em Números 32:13, aquele povo acabava por ser destruído, consumido no deserto pelo próprio Deus. Então, Moisés pôde retardar a vontade de Deus ali naquele momento, mas a vontade de Deus cumpriu-se neste caso, porque ele acabou, em Números 32, por matar todo aquele povo. E em Números 32:13 bem mostra com todas as letras a dizer assim: e assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto, ou seja, às voltas, durante 40 anos, até que se consumiu, até que morreram todos daquela geração que tinham feito mal aos olhos do Senhor. Então, Moisés, na verdade, não impediu Deus de fazer a sua vontade. Simplesmente a retardou. Nós também vemos que Ezequias, depois dos 15 anos, Ezequias acabou por morrer também. A vontade de Deus acabou por se cumprir. Ezequias morreu. Nós vemos que, por exemplo, que Faraó não queria deixar sair o povo do Egito, mas acabou por ser obrigado a deixar sair o povo do Egito. Não é? Nós vemos que Saúl quis poupar o rei dos Amalequitas, as ovelhas e as vacas, mas nós vemos que depois, por ordem de Samuel e tudo, não só o rei dos Amalequitas, como todas as ovelhas e as vacas foram mortas. E a vontade de Deus acabou por se cumprir. Ou seja, porquê que nós vemos estas coisas? Há aqui, o que é que nós conseguimos tirar daqui? Se repararmos até na história de Faraó, nós vemos a soberania de Deus por trás. Deus estava por trás da dureza de Faraó em libertar o povo. Em Êxodo 7:3, nós vemos que antes que Moisés pudesse chegar à frente de Faraó e dizer para ele libertar o povo, e Faraó dizer não vou libertar o povo, Deus já tinha dito a Moisés que o Faraó não ia libertar o povo, porque ele estava a endurecer o coração de Faraó para não libertar. E então, o que está aqui a ser demonstrado? Deus também estava a agir na vida de Saúl. Antes que Saúl desobedecesse, Deus já tinha rejeitado Saúl. E por isso é que Saúl foi e fez as más obras voluntariamente, de acordo com a rejeição de Deus. Porquê? Porque Deus queria colocar o rei Davi no lugar, Davi, o filho de Jessé, como rei, no lugar de rei, no lugar que era de Saúl, não é? Conforme nós vemos logo no capítulo seguinte. Não é? Saúl a desobedecer está no capítulo 1 Samuel 15 e 1 Samuel 16, nós vemos Deus a dizer a Samuel que ele já tinha posto no seu coração pôr um rei ali, de um filho de Jessé, de Davi, de fazer dele o rei, para substituir Saúl. Então, nós sabemos que o rei Davi é o rei que deu origem à linhagem do Senhor Jesus. Agora nós poderíamos dizer, mas será que se Saúl não tivesse tomado uma outra escolha, a linhagem do Senhor Jesus não deveria de Saúl? Claro que não. E porquê? Porque Deus já tinha predestinado isto. Mas quando Saúl fez mal, ele fez mal porquê? Ele fez mal porque o coração dele, desobediente, assim o fez. Não foi porque Deus forçou Saúl a fazer mal. Deus sabia, obviamente, o que é que Saúl ia fazer, porque assim que Deus não controla a decisão do homem, o homem vai fazer más decisões. E Deus basta deixar que Saúl faça a decisão em si mesmo para a decisão ser má. Se Deus estivesse com Saúl, Saúl fazia a boa escolha, mas Deus não esteve com Saúl. Não é que Deus forçou Saúl a fazer uma má decisão. Bastou que Deus não intervenisse ou não intervisse na decisão de Saúl, que a decisão de Saúl iria ser naturalmente má. Portanto,
Deus está sempre no controle, mesmo quando os homens se descontrolam. Então a razão por que Deus faz e fez isto, e ainda faz nos dias de hoje, não é? É para permitir na consciência humana a noção da liberdade concedida até ao ponto onde a vontade de Deus, soberana, assim o determina. E demonstrar também certos aspectos do seu caráter santo ligados ao comportamento humano. Porque Deus agrada-se de demonstrar que o comportamento em temor leva à bênção, ainda que seja Ele a dar o temor para que o homem assim o faça. E para que isto fique registado, porque nós somos livres até um certo ponto. Então é até certo ponto que nós somos culpáveis ou inexcusáveis e que somos responsabilizados pelas nossas decisões. Ainda que Deus controle todas as decisões atrás, ou seja, nesse back-office, atrás nos bastidores das nossas decisões e dos nossos pensamentos, dos nossos corações. Por isso, a mesma Bíblia que anuncia a eleição e a predestinação de Deus é a mesma que não anula a responsabilidade do comportamento humano debaixo de uma livre consciência. A soberania de Deus até é soberana sobre a sua soberania, de tal forma que se Deus decidir soberanamente que o homem peque, não quer dizer que ele decrete ou deseje o pecado, mas que o pecado voluntário do homem fará parte do seu plano para que a sua vontade maior reine absoluta. O homem então vai pecar livremente e Deus usará esse pecado para ainda assim fazer cumprir perfeitamente a sua vontade. Então, Deus não decreta o pecado, Deus decreta uma realidade, uma resposta a esse pecado, para que nessa realidade onde o pecado voluntário do homem ou da criatura surja, a vontade dele ainda permaneça firme, ainda reine. É isto que Deus faz. E é assim que Ele é soberano. Porque se Deus fosse soberano na decisão do violador de violar, na decisão do assassino de matar, de tal forma que o homem não tivesse nenhuma escolha senão fazer aquilo que Deus, né, decretasse, então nós éramos realmente vítimas das vontades de Deus, porque Eva poderia ter dito no jardim: ó Deus, mas espera aí, eu só desobedeci, não é? E comi da árvore porque tu me predestinaste para eu desobedecer e comer da árvore. Portanto, no fundo, a culpa é tua. Não. Claro que não. Eva sabia perfeitamente bem que a desobediência partiu de um coração dela voluntário, debaixo de uma ordem que tinha sido instituída. A liberdade era condicional. E ela assim seguiu. Claro que Deus predestinou a realidade da desobediência de Eva. Porquê? Porque Deus quer nos dar uma lição. E essa lição é de que nós, para sermos realmente um povo especial, uma geração santa, um povo adquirido, não é? Uma nação eleita de Deus, nós temos que depender totalmente dele. Que nós não podemos fazer decisões em nós mesmos, nem crermos que nós em nós mesmos temos uma capacidade totalmente livre para fazermos o que quer que seja. Precisamos dele sempre, sempre. E reconhecer a soberania dele em tudo, para que ele realmente, soberanamente, também possa conduzir as nossas escolhas aos bons caminhos, não é? Às boas decisões. A Bíblia diz com todas as letras que em Tiago 1,13 Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Portanto, não podemos dizer que Deus tenta os homens a fazer pecado ou que Deus decreta o pecado no homem. Deus não decreta o pecado no homem. Deus decreta a realidade onde o pecado do homem não está contra a sua vontade. Então, ele decreta que a sua vontade ainda reina sobre a vontade do homem. São duas coisas completamente distintas. Uma é bíblica e a outra é diabólica. Temos de ter muito cuidado. Portanto, nós sabemos que Deus não pode ser tentado, nem ninguém tenta. Mas Ele pode endurecer o coração dos homens. Não é? Que quer dizer retirar a graça do coração de alguém, de modo a que este siga o seu coração livremente até a essa má obra que está debaixo da predestinação de Deus. Então, até no ato de Deus endurecer ou se compadecer, a autoridade de Deus é que determina o fim de cada um de nós. Se o fim de todos nós fosse o inferno, Deus ainda era bom, porque as nossas decisões é que nos tinham colocado no inferno.
Portanto, se Ele predestina muitos à vida eterna, e ele se interpõe nas nossas decisões para que nós possamos viver e fazer as boas escolhas, é porque não só Ele é bom, mas Ele é grandioso em benignidade, como nós lemos em Isaías 12:5. Então, o que quer dizer endurecer? Endurecer quer dizer tirar a graça. Quando nós vemos que Faraó foi endurecido por Deus, Deus não obrigou Faraó a não deixar sair o povo, ou depois também ainda a perseguir o povo até ao Mar Vermelho e a ser destruído lá. Ele não obrigou Faraó. O que ele fez foi, ele endureceu o coração. E se nós entendemos o que é que o endurecer quer dizer, nós podemos ter uma noção muito mais correta da justiça de Deus. Porque Deus não levou Faraó a pecar. O que Deus fez foi, nós sabemos que a graça comum de Deus, derramada no coração dos homens, é a que faz os homens poderem fazer boas escolhas. Na Bíblia, a graça comum é diferente da graça salvífica. A graça salvífica é dada aos eleitos, àqueles que serão salvos, aos homens para eles se salvarem, para que eles sejam salvos. A graça comum é dada a todos. E nós vemos um bom exemplo da graça comum em Mateus 5,45, quando diz que Deus faz com que o seu sol se levante sobre os bons e os maus e a chuva deixa sobre os injustos e os injustos. Portanto, quem são os bons e os justos e quem são os maus e os injustos aqui? Os bons e justos são aqueles que estão debaixo da bondade e da justiça de Deus, não é? Para serem reconhecidos dessa forma. Aqueles que são os maus e os injustos são aqueles que estão fora da graça. Portanto, nós vemos que quando Deus faz cair esta graça sobre todos os homens podem fazer boas coisas, podem tomar boas decisões. Por isso é que nós vemos pessoas ímpias no nosso mundo. Nós conhecemos muitas pessoas, eu conheço pessoas que não são tementes a Deus, que não glorificam a Deus, não honram a Deus, mas se nós formos olhar muitas vezes nas decisões deles, eles tomam boas decisões, eles são cívicos, eles são educados, são respeitadores, têm bons princípios. Mas como é que é possível então pessoas sem Deus, pessoas que negam a Deus? Então o homem pode ser bom nele mesmo? Se há coisas boas nesses homens é por causa da graça comum que está sobre eles. Porque quando Deus retira completamente a graça, os homens tornam-se abomináveis, tornam-se monstros. E isto é o que a Bíblia também indica, como quando Deus diz assim, entregou-os ao coração, aos seus próprios corações perversos, não é? Está literalmente a dizer que Deus retirou totalmente a graça destes homens e então entregou-os a esses desejos perversos do seu coração, e tudo o que vem daí, a partir daí, é só pecado, 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 e promiscuidade, e vulgaridade, e decadência, e afronta. Portanto, quando o Senhor Jesus, quando Deus diz que endurece ali o coração de Faraó, ele tirou a graça. E tirando a graça, assim que a graça é totalmente tirada do coração de Faraó, o que é que fica? Só o desejo de vingança, só o desejo de maldade. Ele estava cheio de raiva do povo, já porque a sua autoridade como o representante das divindades na Terra já tinha sido de alguma forma desafiada, e nós sabemos pela história que nas dinastias de muitos faraós, as dinastias egípcias, muitos faraós foram assassinados, porque alguns na história, alguns em determinado momento, a sua autoridade dos deuses, porque o faraó, o título de faraó era literalmente a personificação de Ra na Terra, não é? A personificação da divindade. Portanto, assim que fosse posto em causa essa autoridade divina, alguém lhes limpava o sebo para lhes ficar com o lugar. E, portanto, o faraó já poderia estar a pensar, bom, agora o que é que vai ser de mim quando eu fiz um braço de ferro com o Deus de Israel e perdi de uma forma vergonhosa. Toda a gente sabe que os deuses do Egito não têm poder nenhum e que eu não estava debaixo desse poder dos deuses. E que o Deus de Israel tem muito mais poder do que qualquer Deus egípcio. Então ele já tinha sentimento. Portanto, quando Deus vai e tira a graça, esse sentimento gera aquela vingança, gera aquela raiva, aquele desconforto que o leva a perseguir depois o povo. Mas antes disso, Deus já tinha endurecido um pouquinho, já tinha, ou seja, ele estava a tirar a graça pouquinho a pouquinho. E por isso é que aquela dureza, aquela resiliência dele de começar logo a deixar. Porque ele primeiro começou, ele ora dizia que não, depois ora ponderava, ora dizia outra vez que não, ora ponderava, ou seja, havia ali um joguinho que Faraó na sua maldade estava a fazer, mas Deus também estava por trás
ali tonificando, ou seja, ou pondo ou tirando a graça comum para que ele fizesse estas coisas. E é a razão porque depois Faraó acaba por cumprir com a vontade de Deus, ainda assim fazendo a sua própria vontade livre. Porque nós vemos Faraó dizer assim: eu não quero nada reter aqui este povo, mas Deus está-me a endurecer, por isso é que eu não consigo. Olha, eu não quero nada perseguir o povo até ao Mar Vermelho, mas Deus está-me a endurecer o coração, o que é que eu posso fazer? Alguma vez se vê Faraó ter essa consciência? Faraó foi livremente fazendo aquilo que a sua vontade queria, né? Portanto, ele foi livremente até às más obras que Deus, obviamente, tinha predestinado, mas quem cometeu as más obras foi Faraó, foram os homens, são os homens que fazem as más obras. Então, até no ato de Deus se endurecer ou se compadecer, é a autoridade de Deus que realmente determina o fim de todas as circunstâncias. Se o fim é mau para quem pratica o mal, então a culpa é de quem pratica o mal, ainda que Deus tenha soberanamente determinado esse fim, não é? Quem pratica o bem, se colher o bem, é porque Deus também, não é, preparou esse caminho e preparou essa obra. Portanto, nós sabemos que Deus está sempre no poder. E isso é evidente em toda a Bíblia. Judas, por exemplo, estava predestinado a trair o Senhor Jesus, em João 17:12, e não podia ser de qualquer outra forma. Não é que nós podemos dizer, mas Judas podia ter tomado outra decisão. E eu também já ouvi um pastor, não é, equivocado, a dizer que Deus, o Senhor Jesus, até ao fim, deu uma oportunidade, porque sentou Judas do seu lado direito, que estava a dizer que ele estava a honrar Judas para até ao fim dar-lhe uma hipótese de ele tomar outra decisão. Isto é completamente errado. Isto não é o que a Bíblia ensina. O facto, ou seja, ele viu uma ação da parte do comportamento do Senhor Jesus e ele interpretou mal. O facto do Senhor Jesus lhe ter honrado, dando-lhe o lugar à direita, não foi para lhe dar uma oportunidade dele tomar outra decisão, porque a própria Escritura, porque a Bíblia diz assim: para todos que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, referindo-se a Judas, para que a Escritura se cumprisse. Então como é que Jesus poderia estar a dar uma hipótese a Judas de tomar uma decisão que ia fazer com que a Escritura não se cumprisse? Então, vocês conseguem ver como é que numa pequena coisa uma pessoa pode se espalhar num erro. Então, o Senhor Jesus honrou até ao fim, para que quando Judas o traísse, fosse evidente que não foi por nada que o Senhor Jesus fizesse contra Judas. Judas foi honrado pelo Senhor Jesus em todos os momentos, para que ficasse evidente que a sua traição não era justificada. E esta é que é a interpretação correta. Portanto, nós vemos que não podia ser de outra forma. Mas agora a traição de Judas foi voluntária, debaixo da cobiça ao dinheiro, de cobiça ao pecado, ou foi porque Deus forçou-o a trair? Não, Judas estava predestinado, mas Judas foi voluntariamente cobiçando o dinheiro, porque ele era filho do diabo, como é óbvio. Deus o que fez foi usar a natureza de Judas pecadora contra ele mesmo, porque Deus já sabia que a natureza de Judas era de cobiçar o dinheiro, era avarento e era ganancioso. Então foi-lhe dado o papel de tesoureiro em João 12:6. Isto está a ser dito. Então foi assim que Deus fez. Deus pôs-lhe, arranjou forma de ele exercer esse cargo de tesoureiro. Para quê? Para que o seu próprio coração levasse ele a trair. Por isso nós lemos em Isaías, por exemplo, 45:7 a dizer: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isto é uma declaração tremenda. E muitas pessoas também interpretam mal esta declaração e por isso é que muitas vezes também entram em heresias. Deus não decreta o pecado e Deus não cria o pecado. Ou seja, o mal como malignidade. O que é este mal aqui? Então,
Em 1 João 1,5 nós lemos a dizer assim: Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Portanto, a criação do mal aqui refere-se ao mal que nós recebemos como castigo de Deus em adversidade e sofrimento, e não à malignidade. Jó falou deste mal reconhecendo que até ele procede de Deus com fins necessários das nossas vidas. Em Jó 2,10, quando a mulher lhe disse: amaldiçoa o teu Deus e morre, estás aí no meio dessas desgraças todas, quando o diabo estava a provar ali Jó debaixo da permissão de Deus, e Jó estava realmente nas últimas, não é, das suas desgraças. A mulher disse: vai, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó diz assim: como fala qualquer doida, assim falas tu. Não receberíamos nós de Deus o bem como também o mal? Então, este mesmo mal que está aqui é este mal de Isaías 45. O mal das circunstâncias terrenas, como punições, como castigos, que nós entendemos como mal. Como um filho que leva uma palmada do pai e logo a seguir diz assim: tu és mau. Não é? E que a filha: posso ir àquela festa? E a mãe diz assim: não. E ela: estás-me sempre a fazer mal, nunca me deixas ser feliz. Esta noção de mal é mal da parte de quem recebe, não da parte de quem o faz. O pai que está a dar a palmada ao filho não está a fazer aquilo para o mal do filho, está a fazer para repreender o filho, para fazer bem ao filho, mas o filho entende aquilo como mal. A filha que é proibida de ir à festa, a mãe está a fazer isso para proteger a filha do pecado, das más companhias, do perigo. Não é? A filha, como é óbvio, não entende isso e só vê aquilo como uma coisa má. Então é neste sentido que é o mal. Então, em hebraico, a palavra mal aqui é a palavra ra, que literalmente está a falar de a maldade, aquilo que é mau do nosso ponto de vista, daquilo que nós entendemos, todas as circunstâncias de Deus que faz cair sobre nós, sejam elas de bênção ou de maldição, de favor ou de castigo, não é? De facilidade ou de punição, todas elas vêm, tudo vem de Deus. Deus faz todas essas coisas, tudo pertence a Ele, não é? Então essa declaração de Isaías 45 mostra a soberania de Deus, não é? Tudo aquilo que existe está debaixo da soberania, do poder, até as criaturas que se rebelaram contra eles e que produziram o mal estão debaixo da soberania. É como se a soberania fosse uma cúpula. Debaixo desta grande cúpula da soberania de Deus está Lúcifer a descobrir iniquidade no seu próprio coração, como está lá em Ezequiel 28, até que se achou a iniquidade em ti, está Deus a dizer. A iniquidade achou-se em Lúcifer, não foi decretada por Deus. Então, até no coração de Lúcifer, quando surgiu aquele pecado, e o seu coração se encheu de violência, e na multiplicação do seu comércio, não é? Ele se foi pervertido. Até esta realidade está debaixo da cúpula de Deus. Não é? A traição de Judas está debaixo da cúpula de Deus. A perseguição de Faraó, a dureza de Faraó está debaixo da soberania de Deus. A maldade de todos os homens está debaixo da soberania de Deus. E Deus usa muitas vezes a maldade dos homens para castigar também outros homens, não só os homens que cometem a maldade, como os outros homens a quem a maldade é dirigida. Porque Deus quer mostrar que quando os homens são postos numa liberdade independente, tudo o que é desgraçado, tudo o que é mau, tudo o que é péssimo surge e existe na Terra. E quando Deus vai e intervém diretamente, Deus pode mudar a realidade do mal na vida dos homens. Portanto, nós também nunca poderíamos dizer então porque Deus havia ter impedido o pecado, Deus haveria ter impedido o mal, porque o mal está debaixo do plano de Deus. Porque se foi por esse mal que Jesus como Redentor foi exaltado até aos céus, tornando-se a expressão viva do amor divino comunicado aos homens e da misericórdia e compaixão de Deus. Então, se do maior ato de maldade alguma vez cometido debaixo do céu veio a crucificação de Jesus, Deus nos trouxe a gloriosa redenção e o perdão dos pecados, então por que raio as pessoas podiam achar que Deus podia ter feito diferente? Por que as pessoas querem ousar dizer que Deus teria feito diferente? Deus fez tudo perfeito, ainda que nós tenhamos nos provado imperfeitos das nossas próprias decisões livres. Então,
A ideia de criar o mal fala de criar circunstâncias em que, quando até o mal em que os homens cometem é cometido, Deus ainda assim tem a sua vontade se cumprindo para um bem maior. E em Isaías bem diz também, em Isaías 46, logo no capítulo a seguir, em 9:10, diz o quê? Eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade.